Olá, casais, eu sou o Aldo da Eliane. Eu sou a Eliane do Aldo. Sejam muito bem-vindos à nossa série Alianças no Casamento. Nós estamos aqui para o 4º episódio. Nós esperamos que até agora você tenha entendido, você tenha somado já o seu casamento a partir daquilo que nós temos aqui falado, de maneira muito simples, mas que você possa realmente colocar em prática no teu casamento. O assunto de hoje é... direção. Muito bem. Toda aliança, ela tem como uma das vertentes uma direção. E o texto diz assim, que nós estamos usando Gênesis 18, diz assim: porque eu escolhi para que ordene aos seus filhos e a sua casa depois dele. Queria chamar a atenção para você, porque ali Deus está dizendo que existe já um caminho para que os filhos de Abraão ele possa seguir a partir dessa aliança. A aliança foi estabelecida com Abraão, mas ela vai seguir através do quê? Do legado. Então Deus ele fala com Abraão, mas já pensando no legado de Abraão. E olha só que interessante, um casamento aliançado, ele tem direção. E por que é que ele tem direção? Porque a aliança, ele estabelece entre o casal uma ordem e governo, ou seja, eles têm a quem buscar o mesmo objetivo. Ou seja, nós temos aqui, como casal, o mesmo direcionamento. Para essa série, que é a primeira que nós estamos gerando aqui nesse canal, nós estamos com uma direção de gerar para você um entendimento sobre a aliança. Um entendimento que talvez você tenha de maneira superficial, ou talvez você nem tenha. Como nós, alguns anos atrás, nós não tínhamos. E nós, através de busca de entendimento, nós podemos trazer hoje para vocês esse entendimento sobre as alianças. E isso é uma direção. Eu não faço isso sozinho, a Eliane tem que estar comigo. E ela não faz sozinha, eu tenho que estar com ela. Por isso que a gente se completa na mesma direção. Vamos lá. Como uma das características de uma aliança como direção, nós temos aqui, não há dois governos, não há duas visões e não há duas direções. Isso não anula as opiniões de ambos, mas traz a unidade da direção. Ou seja, tem cores que a Eliane gosta, tem cores que eu não gosto, tem alimentos que ela gosta, que eu não gosto, isso está tudo bem. Porque um casamento, você tem que entender que não é ausência de conflito, pontos de vista diferentes, tudo isso é saudável, gente, até porque eu sou diferente da Eliane. Mas o que não pode, nós não podemos levar, além disso, é que essas diferenças, elas não sejam tratadas de maneira saudável. Né? Só porque a Eliane não gosta de tal cor ou eu não gosto de tal alimento, significa que a gente vai entrar em conflito. Não, aí a gente está indo para um lugar que é muito perigoso. Eu quero defender a minha individualidade. Nós já tratamos isso nos capítulos anteriores, onde nós falamos que o casamento ele é uma unidade, uma transparência. Olha só, vamos dar um exemplo aqui muito simples, Eliane. Um exemplo é quando um filho precisa de um cuidado. Independente de quem supre, se é o pai ou a mãe, eles vão estar na mesma direção, eles vão estar sendo bem cuidados. Isso tem algum mérito para o pai ou mérito para a mãe? Não. O mérito sempre vai ser aqui, o filho ser bem assistido, ele ser bem tratado, seja um banho, uma alimentação, uma troca, o que for, né? Não importa quem faz, é nisso que nós temos que entender, que o casal ele tem que caminhar na mesma direção, para que os dois possam crescer, para que os dois possam ser supridos, para que os dois possam ser felizes, para que a paz possa estar sendo estabelecida dentro do casamento. É a unidade, né? Nós costumamos falar que é a unidade do casal serem um. Eles vão fazer isso de forma saudável. Isso mesmo. E agora, a gente fala sobre essa questão da aliança como direção como uma vantagem. Por quê que ela é uma vantagem? Ela livra o casal de decisões reativas, decisões erradas, conflitos constantes, instabilidade emocional. Um casal aliançado que entende o poder da aliança, ele sabe liderar, quem lidera, ele sabe para onde eles estão indo. Ele decide aquilo que ele quer viver, de forma que a direção ela seja atingida. Ou seja, não é porque a Eliane tem uma opinião diferente ou eu tenho uma opinião diferente sobre um assunto, significa que isso vai ser o momento onde cada um vai lidar da forma que entende. Não, nós vamos tratar isso de maneira muito madura, né, para que nós possamos trazer o melhor entendimento e principalmente a melhor decisão, para que nós possamos cooperar para que o casamento cada vez possa avançar mais. Isso pode ser no campo financeiro, isso pode ser no campo ministerial, isso pode ser no trabalho, isso pode ser em relação à vida, por exemplo, na escola dos filhos, não é? Isso é muito importante. Se o casal não tiver essa unidade, sempre vai virar uma moeda do quê? De acusação.
Então nós temos que entender que casais que não têm essa aliança, né, no sentido de direção, eles vão ficar sempre infelizes, e isso vai criando uma parede entre o casal, onde eles talvez ouvem até a voz, mas eles não mais sentem, porque eles não mais se veem, porque existe uma diferença entre eles. Vamos lá, casais sem direção, eles vivem apagando incêndio. Eu tenho certeza que você conhece alguém assim. Agora, casais com aliança, eles conduzem a casa sempre antes do caos. Isso é muito importante nós entendermos. Muitos casais, eles passam por apertos, por situações de dificuldade, pela falta de direção na unidade. A mulher está pensando A e o homem está pensando B. Não tem como o casal ele prosperar dentro de uma condição dessa. E uma das coisas que nós reparamos no trato dos casais, né, Eliane, é que casais que não têm uma direção, eles vivem rodando em círculo. São casais que elas acabam não prosperando, são casais que eles acabam não tendo a paz que eles tanto desejam. Até dentro da casa mesmo nós notamos que é um ambiente mais voltado para o caos, não é um ambiente voltado para a ordem, né, para um ambiente de paz. E na verdade assim, é onde a desorganização ela impera no lar, né? Quando a gente chega no lar, a gente já costuma ver que o lar ele está nebuloso, ele está bagunçado. Embora as coisas ali visivelmente elas estão todas no lugar, a gente vê que algo interno está bagunçado. É muito importante. Para isso, para nós terminarmos esse quarto capítulo, né, da nossa série Aliança no Casamento, nós temos a nossa pergunta para você, casal. E a pergunta de hoje é: quem está governando as decisões do seu lar? O propósito ou as circunstâncias? Isso é muito importante, gente, que o propósito ele tem que estar acima das circunstâncias, porque, como nós temos falado, a Bíblia nos garante que haverá dias ruins, dias difíceis, né? Dias de sol, dia de chuva, dias de dificuldade, de enfermidade e assim por diante. Agora, se essas circunstâncias, porque o que a gente vive é um momento de circunstância, ela for maior que o propósito, o nosso casamento ele vai sempre ficar patinando, a gente nunca sai do lugar, a gente nunca consegue viver aquilo que a Bíblia nos garante e aquilo que nós desejamos, né, Helene? Viver. Exatamente. Por isso nós queremos continuar com você nessa série. Nós vamos para o 5º e último capítulo dessa série, onde nós estamos falando sobre a importância da aliança, e nós queremos que você nos ajude com isso. E como é que eles podem nos ajudar, Eliane? Eu te convido a curtir, comentar, compartilhar esse vídeo para que possa acessar mais casais e mais famílias. Isso aí. Nós esperamos você para essa última parte, que é o nosso 5º capítulo da série Aliança no Casamento, e que você possa estar colocando desde já em prática tudo aquilo que você tem aprendido. Nos vemos no próximo. Um abraço.